Primeiro, bom dia. Sabe, Deus abençoe. tudo bem? Bem. Mandei mensagem, não respondeu. De quê? Liguei, você não atende. O que está acontecendo? Ah, meu filho sufoco essa semana, nossa senhora, parecido. Lá no prédio trocou uns canos de coisa também, eu revender e Ontem, mandava. aniversário de 15 anos de uma adolescente que faz parte da liturgia, acordei nesse Terezinha, aquele período que fiquei mais acamado, ela e a mãe dela dormiu várias noites lá de companhia comigo e tudo. Aniversário de 15 anos em Campo Belo, na festa lá, celebrou quarta-feira e foi ontem. Eu lembrei hoje de manhã que alguém me falou. Tem uma instalação elétrica, viu? Prontinho. Bom, Essa lembrei hoje de foto- manhã que a pessoa me falou comigo de que aniversário era ontem, a festa. Então assim, que a pessoa me dá nada. Então, duas coisinhas que falar com o senhor. Dia 16 é a próxima missa. Você está marcado às 19 horas. Não pode ser mais cedo um pouquinho, não. Consegue, não. Porque depois da missa, eu queria fazer uma festinha aqui. Se for às 7, vai acabar lá pelas 8h30. Muito tarde. Pra gente fazer Tem que alguma ver na coisa. agenda como é que eu faço. Se puder, pelo menos 6 horas. Se começar às 6, acaba às 7h30 por aí. Aí dá pra gente programar uma festinha. Então, eu tenho umas coisas para leilão lá em casa. Tá, eu E você me fala? Fala. Aí para dar 6 horas. Pra nós tá bom. Tá. A segunda coisa, a missa de 16. No outro sábado da frente, dia 23, o casal aqui fazendo aniversário de 50 anos de casamento. Esse que é uma missa aqui. Você pode vir. Ah, eu tenho que olhar lá? Se o senhor não puder, aí você me fala, eu tenho que arrumar um padre para vir. Eu ver o que eu posso fazer. Aí eles querem fazer no sábado de manhã, Rosana, parte da manhã. 9 Leonardo horas, 10 Martins de horas. Alvarenga. Pelas almas Tem de que olhar isso aí. Vamos falar essa semana. Pedrão da Silva Mas tá, toda vez a Pereira, gente conversa. Antônio Gonçalves Martins, Aguinaldo Gonçalves Martins, Marilda Emenenciano e por toda a família. Amílio Alves Moreira, Laura Lopes Moreira, Alaide Cândida de Paula, Luciano dos Santos de Souza, João de Oliveira, José Soares de Melo, Jorge Soares de Melo, Gilberto Messias de Souza, Maria Aparecida de Souza, Sebastião Zacarias de Souza, Cipriano Ferreira, Lázaro Ferreira, Benedita Martins Ferreira, Leonita Luiza, Casoriano de Alvarenga, Nem Carlos, é isso mesmo? Nem Carlos? Nem Carlos, José Pedro da Costa, Maria de Lima, pela alma de Odete Rios Almeida, de 9 anos de falecimento, pela alma de Vicente Antônio de Almeida, 54 anos de falecimento, pela recuperação da saúde de Edson Soares, pelo anjo da guarda de Isabela Lara Benício, intenções de um casal, pela saúde do Roberto e a Nete, pela saúde de filhos e netos, pela recuperação de Antônia Fátima e pela saúde da família. Pela saúde da família Soares Freire e Bahia e pela recuperação de Wilson Vencedor. Jô, você já contou quem vai comungar? Quantos? Tem que contar agora para você separar os ossos. Quem vai comungar, gente? Levante a mão, por favor. Mais eu, tá bom? Aqui já separa.
Além das intenções que foram lidas, gostaria de colocar também na intenção de todos da comunidade aqui do Pontal das Garças, pela saúde, por todas as famílias, pela paz no mundo, né? Nós estamos tendo guerra por aí, pela paz no mundo. E em agradecimento a todos que estão colaborando com a nossa capelinha. A gente até o meio do ano ver essa capelinha prontinha, se Deus quiser. Terceiro domingo da Páscoa, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Irmãs e irmãos, a todos recebemos na alegria da fé, que nos reúne para celebrar a presença do Cristo no meio de nós. Como outrora, com os discípulos de Emaús, Jesus ressuscitado se põe em nosso caminho, revela-nos as Escrituras e se dá em alimento no sacramento do seu corpo e sangue. Que em cada Eucaristia possamos reconhecer sua presença ressuscitada em nosso meio e com os corações ardentes de fé, coloquemos nossos pés a caminho para anunciarmos a todos a sua presença entre nós. Irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela edificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz nos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, reconhecendo nossos pecados, para celebrar dignamente os santos mistérios, com o pão no peito, rezar a misericórdia desse Deus que é Pai. Senhor, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos colocar no altar do Senhor as nossas intenções, essas que foram escritas na celebração. Vamos cantar a nossa glória. Em pé. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e paz nos louvamos. Adoramos, bendizemos, clamamos
as intenções que estão no caderno de intenções, por você que está aqui, a intenção que você dá no seu coração, pelos nossos afiliados, pelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, por essa comunidade Nossa Senhora de Fátima, pela nossa sincera conversão, o Senhor nos dê sabedoria para melhor cumprir a missão que o Senhor nos confia. Todos nós temos uma missão que Deus nos confia. Somos batizados. No batismo, temos uma missão a seguir. Você já sabe qual é a sua missão? Você tem um projeto de vida? Rezemos pelos falecidos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina. Possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais de Deus, que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, sejam-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado em seu sepulcro, está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus,
Jesus recebeu o Espírito Santo, que foi prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 15. Vós me ensinais o nosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha esperança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, e me aconselho, e até de noite me adverte o coração. Como sempre o Senhor ante meus olhos, pois surpreendo a meu lado e não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis por do meu coração esta confiança. Minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de mim deixar entregue na morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Segunda leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E nesse final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: queridos, conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já se faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram julgadas ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se assentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Com isso, os olhos dos discípulos se abriram e eles o conheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele explicava pelo caminho e exemplificava a Sagrada Escritura? Naquela mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amado Deus, celebrando hoje o 3º domingo da Páscoa, e eu acho muito bonito a dinâmica com que a igreja conduz toda essa catequese, essa didática, a estruturação de como vai organizando os anos litúrgicos. Nós vivenciamos aí
5 semanas do pico da quaresma, e as leituras todas nos preparavam para o sábado, o dia do batismo por excelência, o dia da Páscoa, de que a passagem do sábado para o domingo. E depois da Páscoa, celebramos o oitavo da Páscoa, 8 dias como se fosse um. Tanto que o Evangelho, desde o segundo da Páscoa até o sábado, todos eles retratam a cena da ressurreição, com exceção o do sábado, de Marcos, que não traz a cena da ressurreição de forma objetiva, claro, mas faz um resumo da semana inteira, como que Jesus foi aparecendo a um, a outro, a um, a outro, a outro, porém eles não reconheceram que Jesus ressuscitava. Eles vivenciavam a experiência, a manifestação acontecia, eles viam Jesus, mas quando eles falavam para a comunidade, não acreditavam nisso. Não acreditavam. Tanto que Jesus apareceu ressuscitado primeiro a Simão Pedro, depois apareceu as mulheres piedosas, Mãe Madalena é outra, dos olhos lá. Apareceu para Pedro e apareceu dois discípulos de Emaús. Depois a todos os 10, a segunda comunidade de São João, apareceram aos 10 de Lucas, aos 11, porque São João, primeiro domingo, ele não estava, segundo domingo estava, foi tudo Tomé. Então, assim, é interessante que cada evangelista traz a forma como que, no caso de São João, como que vivenciou, no caso de Mateus, como que vivenciou, no caso de Lucas, como que ficou sabendo, no caso de Marcos, como ficou sabendo. Uns relatos, muitos coincidem, outros têm novidade um do outro, e outros trazem detalhes que o outro não traz. Mostra que a palavra de Deus é um livro que tem mutirão por várias pessoas, em várias situações, em várias épocas. Isso que é interessante. O detalhe que eu vejo na Sagrada Escritura, que ela não trata de uma história da salvação perfeitamente como que os filhos de Deus vivem ali. Traz absurdo também. Lá traz o pecado de Abraão, traz o pecado de Moisés, traz o pecado de Davi, de Salomão, mostra os absurdos que eles fizeram, também mostra, para começar, né, que já mostra porque a história de uma falsidade, de um trambique, vem de Deus a história de salvação mesmo. Você olha isso aí, como é que Deus pode abençoar um trem desse? Uma fraude. Por quê? Pela lei judaica, a bênção era dada ao primogênito. Não é isso? Isaac teve 2 filhos. Quais são os 2 filhos? Esaú e Jacó. Então, pela lei judaica, quem tinha recebido a bênção ali era Esaú. Mas aí ele recebeu, depois você tem a história lá. A mãe deles lá fez um trambiquezinho lá, uma fraude lá e tal, e Jacó recebeu a bênção. Teve 12 filhos, teve 12 filhos, Jacó e etc. O interessante isso, o que quer dizer com isso? Que não é uma história assim perfeita com o final feliz aos olhos humanos. O plano de salvação é a história do povo de Deus, com seus erros e acertos. O que o povo de Deus vive a fé até hoje. Todos nós aqui temos desejo de santidade, deixou tudo para poder vir aqui, tem prioridade, mas sabemos que cada um de nós, inclusive eu, mais ainda, tem um montão de pecado. E mesmo assim, Deus continua construindo sua história, vai libertando, curando, libertando uns vai para o inferno, né? Outros vai para o céu, tudo aí vai. É assim que é, ué. Quem quer ir para o céu? Perguntar, todo levanta a mão. Não é verdade? Mas a opção de ir para o céu
A gente dá ela é cada ato de nossa vida. Cada opção fundamental. Quando você, na sua casa hoje, decidiu largar a sua casa, decidiu estar no céu. A comunidade de fato está aqui, fator participante da celebração. Viver o céu é aqui. Vocês estão certos? Estão certos. Os que estão em casa estão errados? Às vezes sim, às vezes não. Depende do coração de cada um. A opção fundamental. Quando você decide perdoar o outro, perdoar a si mesmo. Quando você decide não perdoar, você faz a opção para o céu, para o inferno. Quem não perdoa já vive dentro de si o inferno. Imagina, você traz dentro de você a mágoa, o rancor, o sentimento de alguém que te arrebentou. Você não esquece disso. É o inferno, não? Imagina isso. Ou então você se arrebentou com outra pessoa, você foi contrariado, você percebe que você foi muito mal com outra pessoa. Você tem que pedir perdão a outra pessoa. Mas você tem coragem. Quando a pessoa está mal lá, você é mal de cara, e aí? Ou às vezes você fez mal, você está com raiva de você mesmo, agora com você mesmo. Por exemplo, Judas traiu Jesus. Jesus estava disposto a perdoar ele? Sim, claro. Mas Judas não quis o perdão. Ele não se perdoou. Ele não buscou ajuda. Não foi bom para consigo mesmo. Está vendo? A história de salvação é permeada de todas as situações aí. Depois dessa introdução, vamos ao texto e ver que o texto do Evangelho de hoje é a missa que celebramos, o texto do Evangelho de hoje é a nossa vida que vivemos. Então, a nossa história, nós somos Atos 29. Se você pesquisa na Bíblia lá, Atos 29, nós somos a geração do Atos 29. Se você pesquisar, que interessante que é. Somos a geração de Atos 29. Você pode observar lá na Escritura, lá no capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Que é a ação dos Atos dos Apóstolos na vida que os apóstolos de Jesus perpassa gerações até nós. Então, naquele tempo, naquele mesmo dia, primeiro de semana, ou seja, é o dia da ressurreição, 2 discípulos de Jesus iam do povoado de Jerusalém, descia para Emaús, distância de 11 quilômetros. É mais perto que daqui a Guarani. Aqui mais perto, né? E agora ele tem 10. Mas vai na coisa. 9, 10 naquela. Gasta apenas mais ou menos 2 horas e meia, mais ou menos, assim. 2 horas mais pertinho, né? Então, é a distância aí. Interessante quanto tempo eles gastaram para essa caminhada. Quanto tempo vocês acham? O texto fala. Hã? 3 horas. Não, eu estou mais. Quanto tempo? Um dia. Hã? Um dia. Olhando o texto, gastou um dia. Caminhada de 2, 3 horas, gastou um dia. Mostra que eles queriam chegar em Emaús? Não. Eles queriam sair de Jerusalém. Para onde que ia? Não sei. Vai para Emaús, porque é um lugar que a gente conhece, mas a gente não é de lá mesmo, mas aí eu quero andar para o mundo, para a vida. Eles estão, imagina, a frustração deles, a decepção deles. O texto mostra isso. Vamos lá para a gente ver isso aí. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Por que estavam como cegos? Porque Jesus apareceu do lado deles, conversando com eles, eles não perceberam que era Jesus. Que cegueira que é essa? Física? Espiritual? O que aconteceu se você ficar cego de raiva? Ou se de repente a pessoa te aprontou você lá, você para, mas como é que eu pude falar o que eu falei, fazer o que eu fiz? Você socou a cara da pessoa, bateu na pessoa, brigou com a pessoa, escabelou a pessoa lá, tudo, coisa que você mais imagina, que você não podia pensar que você fez. Eu não sei você isso? Eu tenho que ser uma coisa de água. Fui afrontado de tal forma que eu perdi paciência. Parti para cima. Infelizmente aconteceu isso. A pessoa vem gritando igual a altura e eu na altura também aprendi a pessoa. Como já aconteceu também a pessoa me afrontar publicamente e eu fiquei quieto no meu canto, esperei a hora certa, dar a resposta certa,
sem agredir ninguém, enquanto os pequenos isso. A pessoa e os demais se tocaram. Então, o ser humano é assim. Mas imagina a situação deles. Olha. Então, Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Tem didática. Você pega esse texto comparado com a missa, olha, a condição de entrada, né? Vocês vão entrando para a missa. O que aconteceu nos últimos dias? O que vocês estão conversando? O que está acontecendo? É o ato penitencial, né? Não revela a nossa vida ali. Preparação da palavra. Aí um deles fala que eu diz assim, mas você é o único peregrino que esteve aqui em Jerusalém, não sabe as coisas que aconteceram no último dia? Como é que você estava aqui, não aconteceu? Não sabe o que aconteceu? Ah, não, Jesus, o que foi que aconteceu? Escuta aí, o que foi? Aí ele responde. Os discípulos responderam, versículo 19, aí, ó. O Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Um profeta, eles caminhou com Jesus mais de 3 anos, e Jesus é um profeta, poderoso em obras e palavras. Jesus é um profeta? Sim ou não? Hã? Não. Não. Jesus não é profeta, não. Jesus é Deus, o Salvador. O profeta é a pessoa que anuncia Jesus. É o discípulo dele. Não é só um profeta. Então, mas por que será que os discípulos de Emaús disseram isso? Talvez porque não tinha convicção de quem era Jesus de fato, não conhecia, não entenderam a Sagrada Escritura, ou porque estava com medo. Vai que esse estava do lado lá era um detetive, investigando quem são os discípulos de Jesus, poder matar tudo. Os apóstolos estavam fugindo de medo, fechado nas casas, fugiu tudo. Que matou Jesus da forma como matou, quem não tinha medo? Qualquer um, não? Vai que faz com ele que fez comigo. Pedro disse ainda na noite, ainda nosso Senhor, estou disposto a dar a vida por ti. Aí Jesus falou assim, está disposto mesmo, mas essa noite 3 vezes você vai negar aí, eu vai negar. Então, e aí Jesus pergunta, eles explicam, olha, nós esperávamos que ele fosse restaurar Israel, e apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Os sacerdotes, o chefe do povo, os políticos da época, tramou a morte de Jesus com falta de testemunho. Justamente. O que aconteceu? É verdade que algumas mulheres, versículo 22, do nosso grupo, deram um susto em nós. Foram ao túmulo de madrugada, viu o túmulo vazio, e falou que tinha uns anjos lá, falou que Jesus tinha ressuscitado. Anjo parece dia. Anjo conversa com alguém assim? Conversa? Eles podem uma coisa dessa? As mulheres é paranoica mesmo. As mulheres. Então, e aí, embora alguns dos nossos, no caso São João relata, foi Pedro e João, foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres falaram, mas ele mesmo ninguém viu. Aí Jesus pensa assim, aqui Jesus perdeu paciência com esses discípulos aí. Perdeu paciência? Perdeu ou perdeu? Vocês acham? Jesus perdeu a paciência? Perdeu ou perdeu? Eu acho que perdeu. Se alguém chamar você de lerdo e burro, você acha que a pessoa perdeu paciência com você ou não? É xingo ou elogio? Hã? É xingo, lerdo, burro. Você pensa que sei? Obrigado pelo elogio. Hã? Jesus chamou ele de lerdo e burro. Chamou ou não chamou? Vocês acham? Hã? Vamos ler aqui, versículo 25. Então Jesus perdeu a paciência com eles
e xingou ele mesmo, bravo, mesmo, estressado, pesado. Ó, como sois sem inteligência, burro, não é? E lento para crer, lerdo. Olha, às vezes nós somos também assim. Como nós não entendemos a palavra de Deus, depois de 2 milhões de história, o testemunho de tantos santos, mas vocês aqui, vocês são devotos Nossa Senhora de Fátima. Vocês conhecem a história da Nossa Senhora de Fátima? Quantas vezes é chamado aí da paróquia nossa aí, para fazer uma atividade lá? Não, eu estou muito novo ainda, agora não posso, eu não dou conta, eu não sei. Olha, para ser novo é desculpa, porque Jacinto tinha que idade? Jacinto tinha 9 anos, Francisco tinha 6. Uma criança de 6 anos, de 9, de 15, tem condição de assumir a missão para salvar o mundo? Tem, não tem? Dá conta? Mas foi isso que foi confiado a ela. Então, se você é novo, não tem desculpa. Eu sou muito velho também. Você pega Abraão, lá, que era um fazendeirozinho lá. Você pega a mulher dele, Sara, estéril, idosa, quase 100 anos. Você pega lá Isabel, doméstica. É esposa do sacerdote Maria, mas mesmo assim, estéril. E o milagre acontece. Veja, Nossa Senhora, de 13, 14 anos, assumiu a missão de ser a mãe de Deus. E a gente conhece a história assim, bonita, poética, não escritura, mas na verdade mesmo aconteceu que é isso que não. Imagina, São José sonha com um anjo, acorda de madrugada e fala assim: Maria, um anjo falou que um sonho tem que corrigir agora. De noite, atravessar um deserto. Seu marido lá, você acordasse de madrugada lá, e o marido falou assim: bem, um anjo falou comigo, não tem que sair de casa agora, nem vocês sumir no mundo aí. Vocês iam acompanhar? Eu chamava a SAMU. Está vendo? A história, como que era, e foi e tal, e hoje, a gente poetiza muito, mas se nem é com nós, como é que a gente faz? Imagina você na pedra do discípulo de Emaús, nós aqui na pedra de Emaús, qual seria a reação nossa? Cata o pé, ué. Vem, chega a polícia aqui, me prende aqui, leva preso lá e tal coisa, vocês vão para a cadeia me defender ou vão falar: não, isso aí foi tarde, isso aí eu desconfiava que já era meio tapado da cabeça mesmo, isso aí a polícia levou o tempo certo. A maioria pensa assim. Ué. Claro que pensa. Quantos colegas meus do ministério que estão em situação difícil, que está abandonado? Outros nem não. Padres idosos abandonados. Padre novo pelo um desvio aí, um problema aí, está abandonado. Quantas pessoas me visitou? Eu tive que pagar ajudante, acompanhante. A família ajudou alguns dias e a paróquia pelo outro dia e o se virar por tudo. A história é assim, não estou apontando dentro, culpando ninguém não. Nós fazemos para os outros. Eu também faço. Nós somos assim. Então o discípulo de Emaús, ele está no meio de nós não reconhecemos o ressuscitado. Sim, gente. Então é importante a gente crer de fato, crescer de fato. Podemos ser melhor. E falo com vocês, o período que eu tive de enfermidade foi um período que eu aprendi muita coisa na vida, muito. A miséria humana que eu sou, o quanto eu preciso aprender para ser melhor. De vez em quando eu paro, penso, repenso, lembro das cenas, o problema que eu passei. Sabe? A gente vê na pele dos outros
Às vezes é necessário a gente sofrer um pouquinho para a gente poder ter um pouquinho de misericórdia com os outros, paciência com os outros. Saber que quem sente dor não tem que esperar. E a maioria das pessoas que tomam conta da gente, que administram o país, o município, tudo aí, não dá nem aí para o povo, não. É nós que temos que nos unirmos e fazer alguma coisa acontecer. Jesus não é super-herói, é nosso Salvador. Ele não resolveu nada sozinho. Então, o Espírito ressuscitado envolve, olha, quando nós nos unimos aqui para poder fazer essa capela aqui é sinal da presença de Jesus ressuscitado que está no meio de nós. Nós unimos, lutamos por esse espaço de evangelização, queremos a missa aqui, participamos tanto isso aqui. Por quê? Está criando nossos filhos, nossa família, nossa identidade. Então olha aqui, aí Jesus começa a explicar para eles, passo a passo, todas as passagens da Sagrada Escritura. Veja, 700 anos antes de Jesus nascer, já tinha texto lá de Isaías, lá, de Jeremias, lá, falando de que o Salvador ia vir, sabia? E Jesus era esperado. Eram textos que os mestres da lei conheciam de cor e salteado. Jesus cumpriu todas as profecias, toda a linhagem dele humana, ali, descendente de Davi, tudo. Você pega ali quem que é Jesus de fato e compara com a Sagrada Escritura, bate tudo. Como é que os judeus não pudessem ver que Jesus de fato era esse? Implicava muitas coisas. Acreditar em Jesus significava abrir mão de quanta coisa na vida. Portanto, até hoje ser católico não é fácil. Você tem coragem de ser católico em todo o ambiente que você participa? Tem. Olha, já aconteceu já de eu estar em restaurante e puxar uma Ave Maria lá, ou um Pai Nosso para a refeição. Alguns dias em volta resolvem junto comigo, outros ficaram com vergonha de rezar o Pai Nosso lá. Eu sabia que é católico. Interessante. Você reza o Pai Nosso na refeição, na sua casa? Se for no restaurante, você reza também, nem tom, mesma voz. Você vai manifestar sua fé em qualquer lugar. Você coragem de ser honesto em qualquer lugar. Se alguém fala mal do seu Papa, do seu bispo, do seu padre, e a pessoa que você conhece lá, você defende ou cala a boca? Quantas vezes nós calamos a boca, deixando a injustiça acontecer, por medo, por vergonha, por respeito humano ali e tal, não quer caçar confusão, deixa assim. Nós não defendemos. Se é com você mesmo ou com o seu filho ou ali, aí vocês vão defender. Às vezes, né? Tem que também. Então, a covardia, o medo acontece dentro de nós também, como discípulo de Emaús. Deus explica. Interessante que quando vai chegando, olha, versículo 28, chegando perto do povoado, aonde iam, Jesus faz de conta que ia mais adiante. Eles, porém, vão rezar? Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo o quê? Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Olha, o dia todo. Por que será que gastou o dia todo numa caminhada de 2 horas e meia, 3? Eles queriam chegar em Emaús? Não queriam. Com que cara eles chegaram? Com que cara com os familiares deles? O projeto deles foi frustrado. Há 3 anos e pouco ele saiu para andar com Jesus lá. Jesus era o quê? Era um caminhante, um garigo. Fazia milagre ali, curava lá, curava ali, curava aqui, curava lá. Não era conhecido. E eles largaram tudo para seguir Jesus. Jesus, com todo aquele projeto de restauração do reino de Israel, tal. Eles imaginavam que ia tocar o chefe do povo lá para o Beleléu, ia expulsar os romanos, matar tudo, e isso era o rei de Israel. Eles restauraram muito forte da vida. Eles imaginavam que era algo político assim. Tanto que
os filhos de Zebedeu lá, a mãe dele falou para ele assim, ó, quando chegar no seu reino, põe um filho um esquerdo e direito, pensa a passagem? Aí Lucas, você não sabe o que eu estou falando, não. O trono de Jesus foi uma cruz. Sabe que eles imaginavam que seria a cruz? Morrer? Você está entendendo? O plano de Deus não é a mesma coisa do plano humano. Então, e aí, Jesus fica com eles. Olha, vamos rezar isso aqui, porque essa parte é muito bacana. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Gente, os sinais, como que isso é bacana, como isso é profundo. Você já viu Jesus desaparecer na sua frente? Já viu? Já? Já viu? Um dia a pessoa falou assim, pai, padre, como é que eu vou ver desaparecer? Ele nunca apareceu para mim. Pois, eu falo para vocês, esse texto ensina a gente que toda a missa que nós rezamos, Jesus desaparece na nossa frente. E hoje, de forma especial, eu quero que você viva esse momento. Momento que Jesus desaparece na sua frente. Entendeu? Se entendeu, ótimo. Se não entendeu, é assunto para vocês partilhar pelo caminho. Por que Jesus na missa desaparece na nossa frente? Quando você descobrir isso, vocês vão entender esse texto e entender como que Jesus manifesta na sua vida e qual é o tamanho da sua fé e compreensão dela. Bacana isso. É um dever de casa para vocês refletir durante esse ano. Por que quando participo da missa, Jesus aparece na minha frente? Às vezes desaparece à frente de quase todos. Mas o meu desejo é que Jesus pudesse desaparecer na frente de cada pessoa. O desejo meu é que Jesus pudesse desaparecer na frente de todos. Um por um. Amém? Entendeu, Goiânia? Vamos ver se entendeu. Vamos ver. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, façamos que seja também nosso clamor, os discípulos de Emaús, ao Senhor ressuscitado, dizendo: Cai conosco, Senhor. Permanecei, Senhor, com os bispos do Brasil, reunidos para a sua Assembleia Geral em Aparecida. Abre-lhes a inteligência e o coração para refletirem os rumos da evangelização do nosso país. Rezemos. Cai conosco, Senhor. Permanecei, Senhor, com os sacerdotes que atravessam momentos de crise. Abre-lhes a inteligência e o coração para encontrarem o sentido da vocação por meio do acompanhamento necessário
e do apoio das comunidades na compreensão e oração. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Permanecei, Senhor, com os povos indígenas, ávidos a inteligência e o coração do povo brasileiro, para que reconheçamos a contribuição importante dos povos originários para a nossa nação e respeitemos seus direitos. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Permanecei, Senhor, com a nossa Assembleia Eucarística. Abre-nos a inteligência e o coração para recebermos nossa presença na palavra proclamada e no pão consagrado. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Vamos pedir ao Senhor a graça da nossa conversão, da compreensão da palavra de Deus, para que possamos viver de forma mais autêntica. Senhor, dê sabedoria de a gente descobrir e viver a missão que o Senhor confia a cada um. Exemplos. Ficai conosco, Senhor. Senhor, ressuscitado, vós que peregrinais convosco, necessitadas deste mundo, conhecei nossas angústias, ouvi nossas preces e continuai acompanhando-nos dia e noite, sem cessar. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Concedei o fruto da eterna alegria àqueles a quem deste o motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo, mas com júbilo, maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oração do seu corpo na cruz, levou a plenitude dos sacrifícios antigos, e entregando-se a vós para a nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação de toda a terra. Também as virtudes celestes, potestades angélicas, proclamam o hino de vossa glória, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, esse dom, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando levemente a paixão, Jesus tomou o pão, plantou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, do braço novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, se derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Isso é o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedindo que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel, com o nosso Bispo Antônio, Bispo do mundo inteiro, presbítero, diácono, todo ministro do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia, nossos irmãos, que adormeceram a esperança da ressurreição, todos que partimos dessa vida, acolher junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade dos nossos, dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, com o seu esposo São José, com os vossos apóstolos, os santos, São Expedito, que estamos celebrando o dia de hoje, Bela, São Teresa Canã, São Peregrino, e todos os santos que neste mundo viram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo,
da honra e da glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito Santo de Jesus, terminada a sabedoria do Evangelho, os vamos tentar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai de todos os males, ó Pai, dando da vossa pátria, ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos de enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, nos deixe a paz, nos doe minha paz, não livre dos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai segundo a vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e sangue de nosso Senhor. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede, meu Senhor é bom, feliz quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. 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 Aleluia.
Momento de intimidade com Jesus. Pedimos, Senhor, a graça da pureza de coração, de pensamento. Muda nossa mentalidade, Senhor. Envia o Espírito Santo a purificar nosso pensar, nosso agir. Envolve no teu manto, Mãe do céu, Senhora de Fátima, para que possamos ser fiéis a Jesus. Descobrir qual que é a vontade de Deus na nossa vida, qual de fato é a nossa vocação, qual a nossa missão nessa vida. Que possamos desde criança entender isso para viver mais plenamente, viver mais certo na vida. Liberta-nos, Senhor, cura com o teu amor, com a tua graça infinita. Prepara nosso coração para aceitar Jesus ressuscitado de fato em nossa vida. Quebra nossas incompreensões, maldades. Tira nossa ignorância, Senhor. Dá-nos conhecimento da verdade, o teu amor. Revela-nos, Senhor. Faça que consigamos entender melhor a Sagrada Escritura. Dá-nos curiosidade para poder rezar mais. Se é possível, Senhor, que vou viver a vida inteira e nunca ler a Bíblia, nunca conhecer a palavra de Deus, e tenhamos a graça, pelo menos uma vez na vida, de rezar a Bíblia. Adoro Jesus. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar em combustível de ressurreição da carne aqueles que renovastes pelo sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, nos recados. Olha, nós estamos celebrando o dia de hoje, Santo Expedito, 19 de abril, e também a festa do Beato Antônio Pedro Zanão, e essa festa é regulamentada pela Sociedade São Vicente de Paulo. Então hoje teremos às 18 horas a procissão e da Capela Santo Expedito para a Matriz. Durante essa semana tem missa aí todos os dias, aí na Avenida Paróquia, na cidade. Temos celebração na segunda na Matriz, terça na Santo Antônio, quarta na Matriz, missa da família, de missa do interior. Na quinta-feira tem celebração e sexta-feira missa lá
na capela Nossa Senhora do Rosário. E sábado na capela Santa Divina. Domingo, os horários normais. No dia 27, vamos estar celebrando o jubileu de prata episcopal Dom Miguel e os 40 anos. Então, vamos estar a diocese inteira reunida lá. Então, estão 20 pessoas do paróquio para participar desse grande evento, né? Ação de graças pela vida do nosso bispo, muito também vocacional importante. E foi distribuído esse jantar entre as foranias, e essa forania eu já comprei já os alimentos já, e vou dividir para as paróquias a quantidade de curso que eu estava participando, uma forma também de contribuir para esse momento. Espero encontrar vocês lá na segunda-feira, dia 27, lá em Oliveira, em Catedral. No dia 29, vamos iniciar a grande festa São Peregrino, padroeiro das pessoas que lutam contra o mal do câncer. Então, inicia dia 29, na quarta-feira, lá na Capela São Peregrino. Dia 30, temos a presença do Dom Antônio, que vai celebrar conosco. Na sexta, vamos estar acolhendo os servos de Maria. Vai vir 3 freios, um padre e 2 seminaristas, para ajudar aí na festa de São Peregrino. E os servos de Maria, os servitas, eles são os freios de São Peregrino, da comunidade religiosa de São Peregrino. Iniciando o jubileu dos 300 anos de canonização de São Peregrino. Então, muito especial. E no dia 4, dia de São Peregrino, vamos ter a presença do nosso bispo diocesano, encerrando a festa de São Peregrino. Então, o pessoal do Campo Belo se organiza, né? No dia 3 vai ter a caminhada de manhã, de Campo Belo, Cristais, região para, né, estão se organizando já para esse grande momento. Então fica o convite, vocês possam participar desse momento aí da nossa forania. Gente, nós queremos agradecer a todos pela presença, principalmente os nossos visitantes. Hoje tem bastante visitante aqui, né? Bom. Então, agradecer a Deus. Quem é visitante aí, levante a mão. Quem é visitante? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo sempre, muito obrigado. Obrigado pelos nossos cantores, né, que vieram de Campo Belo cantar, alegrar nossa missa, né? Isso é muito bom. A missa aqui sempre acontece ou no sábado às 17 ou domingo às 10 horas. A próxima missa nossa aqui vai ser a festa de Nossa Fátima. Então vou ver se consigo na agenda para ajustar um horário que eu pedido. Está previsto para 19 horas. Eu ver se eu consigo mais cedo, eu tenho que às vezes pensar trocar a missa com outra comunidade, tenho que negociar com eles também se eles aceitam mudar, né? Porque provavelmente nesse dia eu devo ter missa lá na Rua Gueira, no condomínio Vira Lá. E lá do Buticão lá. Então assim, e lembrando o seguinte, a missa aqui nessa comunidade aqui é diferente de outro lugar, porque muitas pessoas que têm rancho aqui não moram direto aqui. Então é uma comunidade junta, sabe? Aí vai juntando, né? O pessoal às vezes participa, né, na paróquia lá. Então vocês que aí são coroinhas, que são ministros, leitores, que têm atividades lá na celebração lá, então vocês estão convidados a vir e participar com a gente, né? E vivenciar aqui nossa comunidade de Fátima. Porque aqui é um lugar de descanso, aqui é um lugar de repouso no corpo de Nossa Senhora, né? Para descansar, poder rezar. Então vamos, aqui depois vamos pensar e considerar depois o santo sacramento aqui, pensar na possibilidade também para frente de ter celebração aqui, quem sabe, todo domingo nesse horário, fica bom, não fica? Né? Um ministro faz celebração, todo domingo nesse horário, ou às vezes quem sabe à tarde, 17, ou podia proclamar, né, falar com o vizinho, pessoas que... Né? Tem muita pessoa que tem rancho aqui, isso lá. Irmão, vamos conversar nisso aí para a gente organizar, né? Fica bacana. Valoriza é um lugar, né? Depois a gente vai divulgar no grupo certinho o horário, mas a próxima missa é dia 16, 1 hora antes da missa, a gente reza o terço aqui na capela e faz uma procissão para Nossa Senhora, seguida a missa. E depois da missa, se tudo der certo, e iremos fazer algumas barraquinhas aí na frente, para
arrecadar mais um pouco para a gente terminar a capela, né? Falta pintura e falta uns bancos da capela, né? E nós temos uns brindes lá para leiloar, fazer os leilões, e fizemos umas barraquinhas. Então será dia 16, tá? Mas aí depois eu vou colocar nos grupos o horário certinho que vai ser. Combinado? E mais uma coisa, muito obrigado por todos que deram os alimentos para a gente fazer o tropeiro, pelas mulheres, né? Que todas ajudaram a fazer esse delicioso tropeiro. Nós iremos estar entregando agora as bandejinhas de tropeiro. E ainda tem algumas ali ainda sobrando, deve ter umas 8 ainda, se alguém se interessar. Tá bom? Muito obrigado a todos, um bom domingo. Beleza. E aí o seguinte, às vezes na pregação eu faço umas perguntas aí, olha, não tenha medo de responder, nós estamos em casa e estamos aprendendo. Respondeu certo? Ganha 10, parabéns. Tudo errado, a gente ri. Entendeu? Mas faz parte, viu? Tá? Tem que arriscar, né, pai? Tem que arriscar. Tem que aprender, tornar dinâmica a celebração e tudo. É assim mesmo. Né? Estamos tudo aprendendo. Faz parte. Né? Não temos juízo não, mas a gente vai aprendendo, né? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Finais para a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único nos deu a graça da redenção, nos tornou seus filhos, nos conceda a alegria de sua bênção. Que Deus, pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade para a sua misericórdia, vos torne participantes da herança eterna. Amém. Vivendo agora retamente, possais no céu unir a Deus, para com o qual, pela fé, já ressuscitaste o batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em paz e anunciar o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Faço nova todas as coisas.